pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tô passando aqui no último dia do ano, primeiramente para desejar um feliz ano novo para vocês, que 2026 seja repleto de conquistas e muitas leituras, que é o que a gente gosta aqui nesse canal. Eu quero contar para vocês quais foram os últimos livros que eu li, fazer só um breve apanhado assim das minhas leituras, eu acho que de final de outubro pra cá, tá? Bora lá? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por terror e nos últimos anos eu li pouco terror, porque surgiu um interesse maior em ler clássicos da minha parte. Então eu tenho lido bastante coisa, mas eu tenho conhecido mais romances e eu tenho lido mais livros de história também. Então o terror andou ficando um pouquinho de lado, mas esse ano eu voltei a ler e eu li em outubro esse aqui, Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Eu já tinha lido alguns contos, tá? Eu não li todos ainda, mas eu consegui ler mais alguns esse ano. E tem um conto aqui que eu até já falei, acho, aqui no canal sobre ele, que é do Eça de Queiroz, que se chama A Aia, que é um conto assim que, nossa, ele corta o coração, sabe? Além de ser um terror, é um terror feminino e é um terror tão forte que não tem como não se colocar dentro desse conto, sabe? Eu acho que se eu pudesse dizer para vocês, leiam um conto dessa obra aqui para terem um gostinho do que é, seria esse, A Aia, do Eça de Queiroz. É maravilhoso. Depois eu li ainda em outubro também, foi uma releitura para mim esse aqui, é O Grande Deus Pan, do Arthur Machen, ou Machen, não sei como é que pronuncia, mas enfim. Esse livro é uma obra, assim, é uma obra de arte mesmo, não é à toa que ele inspirou outros escritores como Lovecraft. Aqui a gente vai ter esse terror que ele mistura a realidade com aquele medo antigo, daqueles deuses antigos da floresta, e a questão da humanidade é relativamente torpe, digamos, porque é um médico, um cientista que quer fazer um experimento e usa uma moça para esse experimento, e anos depois a gente vê o resultado desse experimento que ele fez tentando acessar um deus antigo que é o deus Pan das florestas. Gente, isso aqui é incrível em tantos níveis assim, e ele é muito curtinho, vale super a pena. Eu tinha lido ele já fazia uns 3 ou 4 anos, assim. E justamente por ser curtinho e por eu não ter mais, assim, tão viva a memória de detalhes da história, eu resolvi reler e eu simplesmente amei. Eu super indico para quem gosta de terror, de suspense, dei uma chance. Eu li agora de história, não li tudo, tá? Eu tô lendo partes ainda, mas é um livro que eu volto a visitar, ele tá até marcado aqui, que é A História do Inferno, do Minoir. É uma pesquisa histórica sobre o que era o inferno nas culturas antigas e como surgiu esse inferno cristão que assombra, né, todo mundo hoje em dia, assim. É interessantíssimo aqui pra gente ver a soma de infernos que chegaram no ápice nesse inferno cristão da Igreja Católica, enfim. Vale super a pena essa leitura. Eu quero fazer um vídeo aqui sobre ele. Pro ano que vem eu quero trazer mais livros históricos, porque eu li mais esse ano e eu acho que tem muita coisa que eu posso trazer para complementar
alguns livros de literatura e que eu acho que vai somar bastante nessas nossas leituras. Eu li outro livro de um historiador, que é História Noturna, do Carlo Ginzburg, onde ele pesquisa a história da população geral. Ele sai um pouco da história dos grandes líderes e dos grandes acontecimentos e ele vai estudar o que acontecia no cotidiano de pessoas comuns. É super interessante e aqui ele faz um estudo sobre as religiões mais antigas, como elas continuaram sendo cultuadas na Europa e como essas pessoas carregaram todo esse conhecimento e toda essa culpa, entre aspas, que começou a ser descrita como mal visto ou do demônio com a ascensão da Igreja Católica e do cristianismo. É super interessante. E eu li também nessa pegada, só que na literatura, eu li esses 3 meio junto. As Brumas de Avalon, que foi uma leitura coletiva que eu participei no Clube Livros sobre Livros da Jamila e da Karine. Infelizmente eu não consegui participar de todos os encontros, mas a leitura foi maravilhosa. E aqui a gente vai ter justamente isso, né? A Marion Zimmer, ela vai nos contar essa história do Rei Arthur através de personagens femininas. Então a gente vai ter aqui a Morgana, a Guinevere, a Viviane, a gente vai ter até a mãe do Arthur, a Igraine, nos contando um pouco dessa história. E é fantástico, é maravilhoso. Eu acho que foi, se não foi a melhor leitura de 2025, tá no top 5 pra mim, porque eu simplesmente amei. E ele traz muito disso, sabe? Além da visão feminina, ele traz muito essa questão da religião, que a gente tá saindo de uma religião mais celta, crua, para entrar no cristianismo. E a maneira como isso vai se dando ao longo da história, porque aqui a gente tem décadas de história sendo contada, é uma coisa que me prendeu muito, sabe? E eu acho que a gente tem muito que conversar sobre. E juntando com esses outros 2 aqui, ó, que são assuntos muito pertinentes para essa obra, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre. Então eu pretendo fazer um vídeo ainda pro início de 2026 falando sobre essas questões. Mas, gente, por favor, leiam. As Brumas de Avalon é uma obra maravilhosa. Isso aqui é incrível, vale super a pena, tá? Eu li também Otelo, do Shakespeare, que eu queria ler há muito tempo, mas eu não tava achando o momento, sabe? Finalmente eu achei. E que obra! A gente tem aqui esse Iago, que ele não deixa de ser um Lúcifer, um Satã, né? Até enquanto eu lia O Paraíso Perdido, tem no começo do livro da edição da 34, tem uma introdução que fala muito nessa questão, porque o Iago veio antes do Satã, do Milton, e fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão do Satã ter essa coisa do Iago, de ter esse sentido de ter sido desmerecido, de ter sido deixado de lado, e Deus deixar ele, o Lúcifer no caso, que era o seu favorito, e depois elevar Cristo como seu filho e dar Cristo, de certa forma, à humanidade. Assim, vale muito a pena também, e é uma obra maravilhosa do Shakespeare, para quem quiser ler, super indico. E também O Segredo Final, do Dan Brown, que eu já tinha lido Código da Vinci, Anjos e Demônios,
inferno. E esse ano, quando saiu esse aqui, eu fiquei curiosa, né? Queria ler. Eu li, como sempre, foi um... O Alexandre, não dê bola. Foi um vira-páginas também, como sempre, né? Mas, não sei, é aquela escrita que tu quer saber, mas já não tava muito na minha vibe, eu acho. E eu ainda continuo preferindo Anjos e Demônios, que é o meu favorito dele. Eu li ainda em outubro, esse aqui, o outubro ou não, foi novembro, Contos Pavorosos, do Gaston Leroux, que é o autor do Fantasma da Ópera. Veio no Clube de Literatura Clássica o Fantasma da Ópera, e esse aqui foi o brindezinho que veio. E, gente, que coisa bem boa. São 4 contos, eu acho, se não me engano. Mas são 4. É o Jantar dos Bustos, o Machado de Ouro, a Estalagem Aterradora e o Natal do Pequeno Vincent. Eu amei. Ele tem uma pegada assim de suspense no terror que eu achei o máximo, e num terror, sabe? Que pra mim eu senti falta no Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera foi um livro que me deixou, como já falei em outros vídeos aqui, com aquela sensação de claustrofobia, sabe? Da menina tá tão envolvida com o fantasma, enfim. Mas aqui não, aqui foi aquele terror, por ser conto também facilita, né? Foi aquele terror que tinha início, meio, fim e fluido. Eu amei. E daí, agora em dezembro, eu li mais pro início do mês uma canção de Natal, que foi uma releitura para mim. Fazia já uns 3 anos, eu acho, que eu não lia, e sempre nessa época eu gosto de dar uma lida para me corrigir, sabe? Porque eu acho que no fim do ano a gente fica meio introspectivo e a gente pensa no que a gente tá fazendo errado e pensa em ser melhor no próximo ano. Mas às vezes no decorrer do ano a gente acaba se perdendo, falo por mim, tá? E quando eu leio ele assim, eu sempre saio uma pessoa, eu acho, um pouquinho melhor, porque eu tento me policiar mais em certas atitudes que não me agradariam, digamos assim, sabe? Então, depois de 3 anos, fazer essa releitura pra mim foi ótima. Pra quem não leu ainda também, vale super a pena. É bem curtinho e é uma leitura muito boa, muito fluida. Eu ganhei de Natal esse aqui, O Flautista Misterioso e Os Ratos de Hamelin. E eu já li no dia 25 mesmo. Aqui a gente vai ter aquela clássica história, meio conto de fada, meio conto de terror, de uma cidade que é invadida por ratos e surge um flautista dizendo que consegue resolver o problema. E o prefeito da cidade estava já enlouquecido com a população cobrando uma solução dele, e ele não tinha o que fazer, e ele aceita quando esse flautista se apresenta para resolver o problema. Uma vez o problema resolvido, ele volta atrás e ele quer botar um preço no trabalho do flautista. E aqui ficou mais interessante ainda porque essa história é contada em forma de cordel. Então, assim, eu achei maravilhoso. Eu super indico. Essa é da editora 34. Vale super a pena. E por último, eu estou lendo, porque é do clube que vai iniciar agora em janeiro, do Clube Livros sobre Livros, que é o Pacto Fáustico. A primeira leitura vai ser essa aqui da Irene Solati, Dei Olhos de Olhaste as Trevas. Então eu já comecei, já tô na metade, tô na página 75, tô lendo ele
e tô achando uma noia, mas tudo bem. Ai, tá indo, é uma leitura bem diferente, mas tá rolando. Então, por enquanto foi isso, pessoal, tá? Eu quero me despedir desse ano com um vídeo para vocês, desejando a todo mundo que tá por aqui um feliz 2026, muitas realizações, que aquele sonho ou aquela luta que tá escondidinha aí, você consiga vencer, o sonho você consiga realizar, tá? E muita leitura e muito mais gente por aqui. Eu espero que o pessoal venha chegando aos pouquinhos, mas que a gente continue com esse clima educado, né, e respeitoso. Muito obrigada para todo mundo que ficou comigo aqui esse ano, embora eu tenha falhado miseravelmente em fazer os vídeos que eu queria ter feito, mas espero que pro próximo ano eu consiga me organizar melhor e seguir com o canal, tá bom? Beijo, gente. Feliz ano novo a todos. Até mais. Tchau, tchau.